Saudamos aos nossos estimados ouvintes. Hoje nós queremos meditar sobre o Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 28 a 37, que eu vou pedir para que a Kátia leia este Evangelho. A parábola da figueira, exortação à vigilância. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer essas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Eu sou o pastor Gerald Krick, pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós lemos em Marcos 13, 35 a 37. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos, vigiai. Em Cristo Jesus, o dono da casa, estimados amigos, ainda estamos na época do Advento. E por isso estamos ainda no início de um novo ano da Igreja. E Advento anuncia a vinda do Salvador. Meditamos especialmente sobre a preparação de Deus para nos enviar seu Filho a fim de salvar a humanidade dos seus pecados. Deus se preocupa muito conosco e por isso mesmo, sabedor de nossos pecados, angústias, fraquezas e necessidades humanas, Deus deseja e opera a vigilância em nossos corações. Todos os anos, nesta época, surgem profetas anunciando o dia e a hora do juízo final, atribulando, assustando, fanatizando muitos com as suas previsões perniciosas e antibíblicas. Mais do que nunca, nós precisamos, nesta época, ouvir o que Deus tem a nos dizer em sua palavra. Vigiai. Deus deseja que estejamos alertas espiritualmente, vigilantes. A razão para esta preocupação é evidente. A volta de Jesus, com poder, com glória, ela será repentina e inesperada. Por isso, vigiai, porque não sabeis quando o dono da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã. Preocupados com o iminente retorno de Cristo, Pedro e João nos alertam. Segundo Pedro 3:10, nós lemos, virá como ladrão o dia do Senhor. Em Apocalipse 16, verso 15, eis que o Senhor vem como um ladrão. Todos nós sabemos que quando o ladrão quer assaltar uma casa, ele não avisa antes. Normalmente ele espera quando não há ninguém em casa. Se eles descobrirem que o seu plano foi frustrado, ele desiste do roubo. Como ladrão, virá o dia do juízo final. A vinda do Senhor Jesus para julgar os vivos e os mortos pode ocorrer a qualquer momento. Pode ser hoje, pode ser agora,
pode ser amanhã. Realmente nós não sabemos. Agora, uma coisa nós temos certeza: acontecerá, porque Deus não é mentiroso. E Ele é fiel em todas as suas promessas, também na promessa do juízo final. Por isso Ele diz em Apocalipse 1:7, não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusiva autoridade. E em Marcos 12:23, Jesus diz a respeito daquele dia e hora que ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Por outro lado, há muitos que ignoram e desprezam a volta de Cristo para o juízo final. Esquecem-se de que com a morte física é o juízo deles. Mesmo que não acreditem que um dia haverá um fim do mundo. Mas para eles o fim do mundo será o dia de sua morte. E da morte ninguém escapa. E não se sabe também quando será. E aí inicia o juízo. Por não terem se preocupado com a vigilância espiritual, mas dedicado toda a sua vida ao Deus ventre e às coisas terrenas, aí o destino deles, diz a Bíblia, é a perdição. Filipenses 3:19. E nós? Quantas vezes vivemos despreocupados, negligenciando o cuidado com a nossa fé? A palavra de Deus, a Santa Ceia e o culto têm prioridade em nosso vigiar cristão? Existem grandes e terríveis inimigos investindo contra a nossa vigilância espiritual. Nosso velho homem, nossa natureza carnal, é uma verdadeira fábrica de pecados. Precisamos reconhecer nossa pecaminosidade, inclusive o que diz Isaías, Isaías 64, versos 6 e 7. Ele diz, te iraste, porque pecamos, por muito tempo temos pecado. Todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Já ninguém há que invoque o teu nome, que se desperte e que te detenha. Outro problema grave e sério que representa é a ameaça da nossa vigilância espiritual, é o pouco conhecimento da palavra de Deus. O apóstolo Paulo lembra aos Efésios 4, 23 a 27, o seguinte: é preciso crescer em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, segundo a verdade em amor, até que todos cheguemos ao pleno conhecimento do Filho de Deus, para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro com o vento, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que nos querem induzir ao erro. Além desses perigos, o maior de todos é o resultado da mentira e da astúcia do diabo. Com suas ciladas e enganos, procura de todas as maneiras esfriar, ou, se possível, destruir a fé em Jesus. Conta uma lenda que certa vez o diabo convocou uma assembleia geral para ouvir o relatório dos seus anjos maus. Um deles disse, soltei as feras no deserto e elas devoraram uma caravana de cristãos. Aí o diabo respondeu, sim, mas o que adiantou isso? As suas almas estão nos céus. O outro disse, eu enviei um vento, uma tormenta enorme sobre o mar e fiz com que naufragasse um navio cheio de peregrinos, morrendo todos no meio de um desespero indescritível. O diabo também disse, que adianta esses cristãos? As suas almas estão no céu, eles estão salvos. Então, um terceiro anjo mau se levantou e disse, levei 10 longos anos tentando um cristão para que caísse no sono da indiferença e da inatividade na igreja. E finalmente consegui. Agora não faz mais nada. Ele ainda é membro da igreja porque tem que ser membro. Mas ele não contribui, não pratica a religião, não vai aos cultos, fala mal do pastor,
fala mal da igreja, se desviou completamente da palavra de Deus e da comunhão com os irmãos. Ao ouvir isso, o diabo exultou de contentamento, e toda a assembleia se ergueu para aplaudir demoradamente o herói de tamanho feito diabólico, conseguir fazer um cristão adormecer na fé. Diante dos ataques e das ciladas do maligno, o apóstolo Paulo lembra que precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder, revestindo-nos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes e resistir no dia mau, e depois de termos vencido tudo, permanecer inabaláveis. E quando tentados, façamos como Jesus. Apresentemos a palavra de Deus dizendo: está escrito. Para uma verdadeira vigilância espiritual, um bom começo, sem dúvida, é reconhecermos os nossos pecados e a nossa indignidade, confessando todos os dias: eu, pobre e miserável pecador, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Então confiar de todo o coração na graça perdoadora e salvadora de Deus em Cristo Jesus. Assim como necessitamos do alimento para o corpo, para a saúde física, também necessitamos do alimento espiritual. Necessitamos do pão da vida, da água da vida, que somente Jesus pode oferecer através do batismo, da Santa Ceia e da sua palavra. São indispensáveis para a nossa vigilância, pois sem o perdão de Deus, enfraquecemos, adoecemos e morremos espiritualmente. Desprezar, ignorar ou rejeitar o alimento para a alma é suicídio espiritual e nos colocará diante do julgamento final como condenados. Por isso, estimados irmãos, vigiai. Eis a ordem da recomendação do dono da casa, o Senhor Jesus. O objetivo está claro, para que, vindo o dono, inesperadamente, não vos ache dormindo. Por isso eu vos digo o que digo a todos: vigiai. Sabedores do desejo do dono da casa, que quer vigilância permanente, vamos aproveitar melhor as oportunidades do culto e da adoração, do estudo e da meditação, também, se for possível, participar da Santa Ceia. Quantas oportunidades Deus está nos dando agora, através da internet, com as mensagens em todo lugar e a toda hora. Acordemos logo, enquanto é tempo. Coloquemos a casa em ordem, enquanto o dono da casa ainda não vem. Não sabemos quando ele virá, mas ele é pontual e não falha. Ele mesmo afirma, em Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E em Mateus 10:22, aquele que perseverar firme até o fim, esse será salvo. Em Efésios 5:15, andemos com prudência, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo. E nós, que o aguardamos, preparados e vigilantes, nesta época de Advento, que é o tempo de preparação, nós também oramos: vem, Senhor Jesus. Época de Advento, mais do que qualquer outra época, é época de pensar na eternidade e de nos prepararmos para recebermos o Senhor Jesus mais uma vez neste Natal e também no fim do mundo, quando Ele vier para nos buscar e nos levar para a eternidade. Por isso, é preciso estar vigilante, sempre. O dono da casa nos diz: vigiai, vigiai. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E a graça de Jesus, o amor do Pai e a companhia do Espírito Santo estejam com todos, agora e sempre.
Amém.